pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma videoaula. Estava com saudade de vocês, já que tem tempo que eu não apareço aqui nas videoaulas para a gente conversar, para a gente estar aprendendo juntos. Vamos lá para o nosso objeto de conhecimento de hoje? Bom, pessoal, como vocês viram no nosso objeto de conhecimento, o nosso tema é ginástica e especificamente ginástica de consciência corporal. Alguém já ouviu falar nisso? Eu tenho certeza que assim que começarmos a estudar o tema, vocês vão ver que vocês já conheciam, há milênios essa questão sobre a ginástica de consciência corporal. Mas nós não havíamos colocado esse conceito, né, esse nome específico, ginástica de consciência corporal. Vamos lá para a gente entender um pouquinho sobre esse tema? A consciência corporal é um tema muito estudado e vem tomando corpo com muitas produções a respeito. Mas o que é consciência corporal? Comecemos pelos nomes: consciência e corpo. Consciência é o conhecimento, a percepção, o entendimento e discernimento do mundo interior, onde sistemas de valores e apropriação dos dados estão envolvidos. Corpo é o que podemos palpar concretamente, nossa matéria. Consciência corporal se referia apenas às aquisições de coordenação motora, lateralidade, percepção de segmentos corporais, percepção espacial e temporal. Porém, estudiosos mencionam aspectos do desenvolvimento psicoafetivo relacionados com o desenvolvimento do corpo. Para melhor entendimento da consciência corporal, eu vou falar sobre esquema corporal e imagem corporal. Esquema corporal é a consciência do corpo anatômico, que é palpável, concreto. No sistema nervoso central, temos áreas específicas responsáveis pela sensibilidade e funcionamento do corpo. Desde intraútero, recebemos estímulos que fornecem dados sensoriais, que são enviados para nossas estruturas corporais, e esses estímulos continuam acontecendo pelo resto da vida. No dia a dia, não temos consciência dos detalhes de nossas percepções corporais. A imagem corporal é a representação mental do corpo existencial. As experiências psicoafetivas investidas no corpo constroem um eu imagético. É um conceito de si próprio, fruto do acúmulo de experiências psicocorporais. Desde o nascimento, nossas percepções vão modificando nosso conhecimento do mundo e do corpo, dependendo dos modelos introjetados e dos códigos recebidos durante o desenvolvimento. Transtornos alimentares, como a bulimia e a anorexia, estão intimamente relacionadas com a imagem corporal. O esquema corporal é a base para a construção da imagem corporal. Consciência corporal, portanto, é o conhecimento de si, das percepções corporais e seus conteúdos imagéticos, ambos adquiridos durante o desenvolvimento e que podem ser modificados com novas experiências. Existem muitos caminhos que despertam as percepções, sensações corporais e seus conteúdos, assim como sua livre expressão. Práticas de consciência corporal, elas são práticas milenares que o ser humano já pratica, então há milênios, há muito tempo. Tem a automassagem, o relaxamento, a yoga,
Tai Chi Chuan, são todas modalidades de ginástica de consciência corporal, cujo objetivo não é você ter uma forma estética, mas você ter autoconhecimento. Você conhecer sobre o seu corpo, você ter consciência sobre o seu pensamento e assim você promover um tipo de saúde física e mental. Relaxamento. O relaxamento é uma ação corporal que visa dissolver as tensões musculares que estão no corpo pelo estresse do dia a dia, por alguma coisa que aconteceu que te deixou um pouco mais tenso. Então, quando você faz um alongamento de relaxamento, isso já é um tipo de ginástica de consciência corporal. Meditação. A meditação, ela visa um tipo de consciência de atenção plena. Lembra o nosso projeto Mindfulness? A meditação é um tipo de mindfulness de atenção plena, de você colocar sua atenção naquele momento, nas sensações do seu corpo, na sua respiração, no que você está escutando. E isso vai promover um tipo de saúde mental. Agora é bom se preparar, é bom se acalmar, se tranquilizar, porque nós vamos falar de uma coisa que está na moda, mas precisa de desaceleração. Nós vamos aprender a meditar. Quando eu falo para os meus pacientes ansiosos que eu vou, além de passar um remédio, se for o caso, vou fazer uma prescrição muito fácil de eles seguirem, eles já ansiosos perguntam: o que é, Daniel, que você vai me mandar fazer? Você precisa a partir de agora meditar. Eles caem na risada. Eu falo: Daniel, você não entendeu nada que eu falei até agora? Eu sou ansioso, eu não consigo parar, eu fico pensando em mil coisas ao mesmo tempo, como é que você quer que eu medite? Exatamente por isso. A gente precisa, de tempos em tempos, aprender a desacelerar a mente. Nosso cérebro, ele não para, ele fica pensando o tempo todo em 1 milhão de coisas. E hoje, com a nossa correria do dia a dia, é boleto para pagar, é filho para buscar na escola, é almoço para preparar, é chefe para responder, a gente fica aqui pensando lá. O nosso cérebro, ele não tem parada e ele consegue antecipar problemas que às vezes nem existem, às vezes nem existirão e a gente já está preocupado com eles. Uma técnica muito boa para diminuir a ansiedade, lidar com o estresse, portanto, é a gente aprender a desacelerar, aprender a tirar esse turbilhão de pensamentos que acontece na nossa mente. Existem hoje dezenas, talvez centenas de técnicas de meditação. Tem o mindfulness, que muito tem se falado, você estar com a atenção plena, ligado no momento. Tem a meditação transcendental, que é a tradicional, que tem o Om. Meditações baseadas em visualização, em mentalização, enfim, um monte de coisa. Mas todas, no fundo, têm uma base bem parecida, que não é difícil de entender. Então se prepara que a gente vai agora aprender a meditar. São 3 pontos fundamentais. Se você captar esses 3 pontos, você pode começar a praticar a meditação. Putz, Daniel, mas eu sou que nem seus pacientes, cara, eu sou ansioso, eu não vou conseguir. Calma, é uma habilidade, é um treino. Você vê na Olimpíada, o sujeito levantando lá centenas de quilos. Você acha que ele começou levantando aquilo? Você vê o cara correndo a maratona. Eu tenho um amigo que corre maratona, 40 e tantos quilômetros. É uma habilidade que vai se praticando e vai se ganhando. A meditação é a mesma coisa. 3 pontos. O primeiro é você escolher um foco para sua atenção. Exatamente, escolhe um objeto, uma imagem, um som, uma coisa fácil, porque, enfim, está à disposição de todos nós, é escolher a respiração. Vamos pegar a respiração como exemplo? Então, a partir de agora, você vai só pensar na respiração. Pensa no ar entrando, pensa no ar saindo. Não precisa ser uma técnica especial de respiração, pode ser abaixar o diafragma, sentir a barriga enchendo, mas pode ser uma respiração normal, uma respiração simples. Com isso, você está forçando a sua mente a manter um único foco, um único objeto de atenção, e isso diminui toda aquela divagação de boleto, de conta, de e-mail e etc. Mas o ponto 2 é justamente estar atento à divagação. Porque se você não estiver atento, você começa lá, respira,
Enche o peito, solta, inspira, expira. Quando eu terminar esse exercício, eu vou pagar aquele boleto. E aí, depois que eu pagar o boleto, eu vou mandar aquele e-mail que ficou... Daqui a pouco você está 10 minutos inspirando, expirando, pensando nas coisas que tem que fazer e esqueceu da meditação. Percebeu que está divagando? Fique atento. E vai para o terceiro ponto, que é justamente trazer de volta a mente para o foco original. Tranquilamente, não precisa ficar com raiva. Às vezes a gente fica meio bravo, né? Inspira, expira. Eu preciso fazer almoço. Ai, que droga, já estou pensando no almoço, parar a meditação. Não precisa ficar com raiva. É assim mesmo, faz parte. O nosso cérebro funciona assim e é para isso que a gente está tentando meditar, né? Para desacelerar. Então, inspira, expira, foca em alguma coisa. Puxa, eu estou divagando, eu estou pensando no vídeo que eu vou ter que fazer daqui a pouco. Percebeu que está divagando? Tranquilamente, volta o foco para a respiração, ou seja, o que for. Faz isso 2 minutos. Nossa, Daniel, eu não consigo, é muita ansiedade. Como é que eu vou ficar 10 minutos fazendo isso? Não precisa ficar 10 minutos. Faz 1 minuto, né? Faz, sei lá, 20 respirações. Amanhã você faz 25. Depois você faz 30, depois você faz 2 minutos, 5 minutos. Até que com o tempo você vai desenvolvendo essa habilidade que ajuda a gente a realmente abaixar bastante o estresse. Eu brinco que o segredo da vida saudável, né, é acelerar o coração, que a gente já falou aqui, de fazer atividade física, e desacelerar a mente. E isso a meditação ajuda bastante. Então, se você quer tentar, quer colocar em prática, quer começar a experimentar, eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo uns links para aplicativos de meditação que são bastante interessantes. Você faz com fone de ouvido ali no seu celular, meditação guiada, tem uma pessoa dizendo, respire e tal. E isso pode ajudar você a dar os primeiros passos na meditação. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos todos desacelerar um pouco a mente para diminuir esse nosso estresse do dia a dia. A meditação ela está associada com algum fim religioso, mas ela não tem nenhuma finalidade religiosa. A meditação ela pode ser feita por qualquer pessoa. Automassagem. E a automassagem? Como o nome já diz, é você massagear a si mesmo. Isso já dá uma sensação de relaxamento. Você chega cansado, massageia seus pés, você pode massagear suas mãos, você pode massagear o seu pescoço. Eu peguei o hábito de massagear minhas mãos e meus pés nesse tempo seco, que eu vou ter que passar um hidratante e aproveito e massageio. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz, é muito relaxante antes de dormir. Fica até a dica aí para vocês fazerem, ó. Massageia os dedinhos, vai pressionando levemente eles, sentindo as articulações. E assim você vai relaxar suas mãos, relaxar os seus pés e ter uma noite de sono bem agradável. De volta com o nosso Você Bonito e olha que assunto bacana para você relaxar e, claro, ter benefícios de uma automassagem. É sempre muito importante que a gente tenha o acompanhamento, claro, de um profissional. Mas nesse momento, a gente não tem essa possibilidade, mas a gente convidou a esteticista Eli Monteiro mais uma vez, ela que é referência aí no assunto, bem-vinda. Obrigada, Carol. Com a acalmar a mente. Primeiro ponto. Vamos lá, Gabriela. Vai contar de 1 até 10, Carol. Tá? Isso aqui é para liberar energia estagnada. Tá? Relaxar musculaturas e aliviar cólicas. Isso. Aí vai ter que procurar um banquinho, sentar, o puff, tá, Carol? E a gente vai ter que pressionar 2 pontos ao mesmo tempo, tá? Com a mão atrás do joelho e no centro do pé. Mesmo sistema que é feito nas têmporas. Pressiona, segura e conta até 10. Tá, é onde tem a curvinha do pé. Isso, bem na curvinha do pé. Tá. Isso aí são pontos que é usado na acupuntura, tá? Que legal. O do Yin é o toque, é o mesmo toque da acupuntura, só que com as mãos. Tá. Tá? Reduzir estresse. Isso. Quase ninguém está nesse momento, né? Puxa vida. Pressionar as têmporas simultaneamente.
É bem na parte que é mais fundinha, né? Isso. Que é bem aqui, ó. Terminou a sobrancelha, segue uma linha reta, ó. Terminou, segue uma linha reta. Antes de chegar no couro cabeludo aqui, nesse pontinho que afunda aqui. Sofrendo com inchaço nas mãos. Existe, então, uma massagem para amenizar ou acabar com isso? Temos sim massagem para as mãos, mas se ela está sentindo as mãos delas ficarem muito inchadas, então dá uma olhadinha, diminui um pouquinho a ingestão de sal, Tá. né? E evitar ficar muito tempo numa posição só também, porque isso acaba comprometendo a circulação. Tá. Tá? Às vezes não é nem uma questão da massagem, é só uma questão, às vezes, de um posicionamento mesmo. Mas temos sim. Temos, Vamos a gente lá. vai estar passando, pega com o dorso das mãos, no dorso das mãos, faz movimentos com pressão, palma da mão, com o polegar, acompanhando todos os dedos das mãos. Pode usar um creme. Pode, nesse momento é interessante estar passando um creminho mesmo, que até para aproveitar para deslizar melhor, né, Carol? Tá. E o alongamento, né, gente? Pegar aqui. Aliviar tensões do corpo inteiro. Esse a gente tem mania de começar a virar assim, fazer aqueles cracks, mas melhor não, né? Não, aqui a gente não vai poder fazer isso, porque não tem como a gente estar acompanhando em casa, está fazendo certinho, né? Perfeito. Então pode fazer, a Gabi vai fazer agora. E esse vai todo nos pés, tá? Nos pontos realmente de reflexologia. Tá. A gente vai fazer uma massagem, vamos falar no centro do pé. Uma pressão, pode colocar uma pressão moderada mesmo, gente. Puxando, isso, movimentos circulares para fora. Também relaxa muito. Relaxa bastante, pode fazer nos dois pés, tá? Pode fazer. Sempre contagem até 10. Sempre até 10. Tá. Liberar intestino preso. Esse a Eli é campeã. Meu filho que o diga. Essa é minha expertise, Foi né? assim Que que aí eu a entra mais conheci. na área de massagem. Mas não, Então maravilhoso. vamos lá, gente. Todas as vezes que a gente for fazer um trabalho no abdômen, o intestino a gente sentir que o intestino está preso, enfim, a gente tem que fazer sempre no sentido horário. Qual seria o sentido horário? O sentido que o ponteiro do relógio ele percorre. Então a gente vai fazer com a ponta dos dedos um aspiral. Pode pôr pressão na ponta dos dedos, tá? Se tiver dolorido, vai melhorar, gente. Vai fazendo até você sentir o maior conforto que você puder. Então passa pela região umbilical, desce pela inguinal e faz o movimentinho de aspiral. Isso. Tem que ser um pouquinho mais forte ou não? Tem que Leve. ser um pouquinho mais forte. Afinar a cintura. Gostamos dessa parte também, Eli. Lógico, já que tá deixando o abdômen mais desenhadinho, então vamos aproveitar e vamos trabalhar a cintura, né? Sem dúvida. Gente, aqui não tenha dó. Puxa mesmo com as mãos, olha. Ponta dos dedos. Vai desenhando a sua cintura. Se você fizer isso 2 vezes ao dia, eu garanto para vocês que em uma semaninha vocês já vão ver uma grande melhora aí Ó. no contorninho aí da cintura. E vai fazer, e puxa. Ah lá, e é gostoso, até no banho, enfim, no momento que estiver relaxando, vai puxando a pouquinho cintura. Tudo volta ao normal. Deus Muito quiser. obrigada. Até, sempre. Leitura complementar. A ginástica visa promover consciência corporal e o controle dos movimentos físicos em relação a qualquer estilo de prática corporal. Nela, o praticante é levado a desenvolver uma combinação de movimentos e vivenciar diversas situações, interagindo ou não com aparelhos e outras pessoas. Essas vivências acabam por estimular o desenvolvimento de capacidades físicas e motoras importantes para os movimentos físicos, tanto para o nosso dia a dia, no esporte e em outras práticas. Além disso, estimula o desenvolvimento de atitudes positivas, como o senso de responsabilidade, respeito, autoestima, autoconfiança, paciência, disciplina e altruísmo. Texto do livro Ginástica para Todos, Eva Lúcia Ferreira Oliveira. Conteúdo complementar. Risco do uso de anabolizantes. Aqui quem fala é o professor Euclides Ferreira.
nós estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo de educação física. No caso, a gente está falando sobre ginástica de condicionamento físico, tá certo? Então é importante que você esteja com seu caderninho aí do lado para fazer as anotações necessárias. E esse assunto ele é muito importante, ok? Como eu iniciei a dar aula nos 9º anos esse ano, esse conteúdo ele é do 8º ano, mas ele também vai servir para vocês do 9º ano. Ele é muito importante para vocês, inclusive porque esse é o momento que muitos começam a frequentar academias, através de autorização dos pais. Então é importante que vocês se atentem bastante a esse conteúdo, não só para a nossa disciplina, mas para a vida de vocês, ok? Então, educação física, ginástica de condicionamento físico, exercício de força e velocidade são os temas hoje, e os riscos no uso de esteroides anabolizantes. Vocês já devem ter ouvido falar muito nessa questão de esteroides anabolizantes, e a gente vai esclarecer algumas situações nessa videoaula. Eu inicio nossa aula com algumas indagações, né? Então, vão tentando responder aí por conta própria essas questões. Você conhece alguma prática corporal ou esporte que exige primordialmente a velocidade? Que ele exige primordialmente a velocidade? Vocês praticam ou conhecem? E vocês conhecem algum esporte ou prática corporal que exige primordialmente a força? E que usam as duas, vocês conhecem? Consegue lembrar de algum esporte que se utiliza da força e da velocidade juntos? Algum esporte? Em que os esteroides anabolizantes interferem nisso tudo? Então, o que é que os esteroides anabolizantes têm a ver com essa temática de hoje? Então, essas são as perguntas iniciais, ok? Então, gente, a velocidade, como vocês já sabem, é uma capacidade física, habilidade física, tá certo? Então é importante a gente frisar a capacidade física. A velocidade, assim como a força, são capacidades físicas. O que é velocidade? Ela consiste na realização de movimentos no menor tempo possível. Então você imagina aí, vocês quando crianças, acho que vocês já devem ter feito alguma competiçãozinha com o primo de vocês, com o irmão, de quem chega a determinado local primeiro. Então aí vocês estavam utilizando isso mesmo sem saber da capacidade física, velocidade, tá certo? Também tem a ver com a reação rápida de determinados sinais. Então se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a uma corrida de 100 metros, né, ou de 200 metros rasos, a largada é dada a partir de um disparo, de algum sinal auditivo, e a partir daí os atletas dão largada. Então essa reação rápida que eles têm nesse momento, né, também tem a ver com a velocidade, ok? É um dos esportes assim mais visados quando se fala no quesito velocidades. Claro que tem outros também que se utilizam dessa capacidade física. Eu trouxe para vocês verem aqui a questão do futebol americano, né? Existem, como a gente está falando de força, de velocidade, da capacidade física, velocidade e da força, aqui a gente tem um esporte, né, que ele visa tanto a velocidade quanto a força. Enquanto uma parte da equipe é especializada no quesito velocidade, né, a outra parte da equipe, outros jogadores da equipe, eles são especializados no quesito força, né, que eles fazem as barreiras de proteção. Então é necessário ter muita força. Okay? Então acaba que se utilizando dessas duas. Então aquela perguntazinha do início, você conhece alguma atividade? Claro que existem outras, né, gente? Você conhece alguma atividade ou prática corporal que se utiliza da força e da velocidade como elementos primordiais? Então a gente tem a resposta aí, né?
a questão do futebol americano. A corrida de 100 metros, é claro que assim a força e a velocidade, elas dependem de certa forma uma da outra, são capacidades que dependem, que se completam, mas a corrida de 100 metros e 200 metros rasos, ela demanda uma maior, ela precisa, é necessário ter uma atenção maior para a questão da velocidade em si, ok? Então vamos lá, a gente falou um pouquinho da velocidade e da força. A força é a capacidade muscular de produzir tensão para vencer uma resistência. Então a musculatura ela se enrijece para que sua articulação possa executar um movimento e resistir a vencer alguma resistência. Quando eu falo vencer alguma resistência, vamos imaginar que você precisa empurrar algum móvel na sua casa, você vai estar se utilizando da força, né? Você precisa levantar, tá certo? Ou tracionar algum objeto, você vai estar se utilizando da força, ok? E essa força, ela se divide em três, né? Que seria a força estática, a força dinâmica e a força explosiva, que também vocês precisam prestar bastante atenção para entenderem. Coloquei aqui a imagem do Popeye, né? Um personagem de desenho aí bastante visado na minha época, não sei agora nada de vocês, né? Na época ele representa bastante aí essa capacidade física, força. Então, qual seria a força estática? Essa força estática, ela é exercida quando quando as articulações do seu corpo não exercem nenhuma movimentação. Um exemplo bem básico disso seria a força necessária para se manter a postura ereta, tá certo, do seu corpo. É um exemplo de força estática. Outro exemplo que eu poderia citar para vocês, né? Outro exemplo que eu poderia citar para vocês dessa força estática, imaginem vocês tentando, ou eu tentando empurrar uma parede, ou um rochedo muito grande. Então eu vou estar ali paralisado tentando empurrar, minha musculatura vai estar contraída, mas não está tendo a movimentação, né, ou diminuição ou aumentação do ângulo da articulação. Então a força, eu estou exercendo uma força sem movimentação. Essa é chamada a força estática. Estou falando de uma forma bem superficial, tá, gente? Que é para vocês entenderem mais ou menos aí como é que funciona. Já a força dinâmica, existe essa movimentação da articulação. Então vocês, por exemplo, imaginem exercendo força para empurrar uma moto que não pega, ou empurrar um objeto na casa de vocês, como está demonstrando a figura aí. Então existe uma modificação na angulação das articulações provocadas pelo músculo, por algum músculo esquelético, né, que é o que possibilitam aí a movimentação do nosso corpo, ok? E existe também a chamada força explosiva, que é a capacidade do seu organismo de desenvolver ela está relacionada à força máxima. Então você exerce uma grande força do seu organismo com bastante velocidade e por repetidas vezes. É o caso aqui do atleta, que eu trouxe essa figura para vocês, é um exemplo bem básico de corrida de 110 metros com barreiras, né? Então a força explosiva nessas corridas é bastante intensa, então seria um bom exemplo. Ou você levantar um peso repetidas vezes, um peso muito com a massa muito elevada, você levantar eles repetidas vezes, o mais rápido possível. Também exemplifica bem essa questão da força explosiva, ok? E aí a gente adentra no treinamento de força, né? O treinamento de força em si, ele está associado ao ganho de massa. Então, professor, quer dizer que toda pessoa que eu ver que for grandona, ela tem muita força?
não especificamente, mas se você treina a força, se você realmente visa ganhar força, consequentemente, dependendo do seu biotipo, você vai ganhar também um número aí considerável na angulação da sua massa muscular. É aperfeiçoada principalmente com a musculação. Então, a força ela pode ser aperfeiçoada com um dos exemplos mais simples, com a musculação. Então a gente está vendo uma força aqui dinâmica. Se ele tiver fazendo a movimentação da articulação aqui, tá bom, gente? Ó, dessa articulaçãozinha aqui do cotovelo no caso, e aqui ele está executando movimentação na articulação do quadril e do joelho. Então, tendo essa movimentação, nós estamos falando de força dinâmica. E, geralmente a força é treinada principalmente aí em academias de uma forma orientada, que vem a questão da segurança na hora do treino, para vocês aí alguns de vocês aí que já pensem em praticar algum tipo dessas modalidades, né, de ginástica de condicionamento físico. Deve ser acompanhado e orientado. Por quê, professor? Porque é que eu não posso fazer só? Não é nem a questão de você fazer só. Claro que alguns alunos, eles ganham experiências e começam a praticar. Mas para iniciar um treino em uma academia, é necessário que tenha a orientação do chamado personal trainer, né, que seria um treino personalizado, e ou então do orientador, né, que existe em todos, é preciso que tenha em todas as academias um orientador formado na área, para que ele possa lhe orientar da melhor forma possível, possibilitando que você não venha evitando que você venha a se lesionar, tá certo? Ou treinar de alguma forma errada sem eficiência. Então, qual é o objetivo? Você chegar ao seu objetivo de uma forma mais segura e no menor tempo possível, ok? Daí a importância de ter sempre um treino orientado para essa capacidade física que é a força. E aí a gente começa a falar sobre os esteroides anabolizantes. A gente vem num percurso e vê que a força geralmente ela é treinada, a capacidade física, lembrando que ambas são capacidades físicas que podem ser melhoradas, podem ser trabalhadas. Então a força ela geralmente é treinada em academias. E infelizmente a gente ainda vê muito em academias que se utilizam, alguns adeptos a essa prática, procuram um resultado mais rápido e significativo e acabam que se utilizando de substâncias ilícitas, ilegais, né? Então, o que os esteroides anabolizantes proporcionam? Então, de início, os esteroides anabolizantes eles vão proporcionar um ganho significativo de massa muscular de uma forma bem mais rápida, né? Levando em consideração, se você treina direitinho, você vai ter um ganho mais saudável de massa, só que vai demorar um pouco mais. Com os esteroides, esse ganho é bem mais rápido, né? No entanto, ele traz prejuízos, eles podem trazer consequências irreversíveis no seu organismo, que a gente vai ver mais à frente. Esse hormônio, né, essas substâncias elas podem ser injetadas ou consumidas via oral, né? São fabricadas a partir para substituírem a testosterona. A testosterona é o hormônio existente em maior quantidade no organismo masculino e é produzida pelos testículos, né? Um órgão reprodutor masculino. Na mulher também existe a testosterona, só que em muito menor quantidade. No homem é em maior quantidade. A testosterona é quem possibilita o aumento dos pelos, a voz grossa, entre outras situações. Então é a testosterona que possibilita aí esse desenvolvimento corporal. Os esteroides, por sua vez, são baseados nesse hormônio masculino, né? Nesse hormônio desenvolvido pelos testículos.
E quais seriam os efeitos da testosterona, desses anabolizantes no organismo? Nós temos dois efeitos. Nós temos os efeitos anabólicos, o efeito anabólico. Então essa figurinha aqui demonstra bem. O efeito anabólico, ele tem a ver com o aumento da massa muscular, tá certo? O aumento da massa muscular, como a gente vê aqui nessa imagenzinha. E o efeito androgênico, que eu falei para vocês aqui na agorinha. E a questão do aumento de pelos, né? A voz fica mais grave, tá bom? Entre outras situações aí que trazem essa característica mais masculinizada. É claro que quando uma mulher ela se utiliza desses medicamentos ilícitos, irregulares, provavelmente ela vai ter uma maior incidência de pelos faciais, engrossamento da voz, calvície, pode gerar também vários outros fatores aí desagradáveis em algumas situações. Esse medicamento testosterona, gente, lembrando que ele pode ser utilizado com fins farmacêuticos, né? Então pessoas que têm problema com esse hormônio, homens que têm pouca produção de testosterona, podem tomar esse medicamento, só que com prescrição médica, tem todo um procedimento que pode ser utilizado, ok? Efeitos colaterais. Então esses efeitos colaterais é o que a gente precisa frisar, principalmente nos jovens de hoje, que muitas vezes procuram atingir um corpo bonito, saudável, imposto muitas vezes pela mídia, mas que acabam se utilizando de medicamentos errados, né, como os anabolizantes. Então, quais são os efeitos colaterais proporcionados pelos esteroides anabolizantes? Eles podem proporcionar no seu organismo câncer, como vocês estão vendo aqui, câncer, diabetes, lesões no fígado, hipertensão, calvície, impotência sexual. Então imaginem aí, gente, vale a pena correr esse risco? Claro que não vale a pena, tá certo? Se algum orientador, se algum professor lhe indica algum esteroide anabolizante, né, de alguma substância ilícita, recuse. Então ali aquela academia não seria a ideal para você executar seu treino. Isso pode trazer essas consequências para você, tá certo? Nos jovens, né, em adolescentes, além desses efeitos, ok? Podem vir mais alguns efeitos, como por exemplo o comprometimento do crescimento, porque esse hormônio, que é a testosterona, ele também age junto com o GH, que é o hormônio do crescimento, desenvolvimento sexual, o comprometimento do desenvolvimento sexual e a formação óssea, né? Então, uma antecipação dessa formação óssea também é influenciada pelo GH e pela testosterona em si. Então, gente, são situações que precisam ser ressaltadas, lembrando que existe a questão dos esteroides anabolizantes, existem os esteroides anabolizantes e também existem os suplementos alimentares, que são proteínas, vamos dizer assim, filtradas em alguns exemplos dos alimentos e de outras substâncias que são lícitas, tá bom? Quando a gente fala em suplemento alimentar, ele vai fazer com que você tenha um avanço no seu treino, claro que prescrito por um nutricionista esportivo, tá bom? E é diferente dos esteroides anabolizantes, que vão trazer uns resultados bem mais rápidos, no entanto, podem trazer todas essas consequências para o seu organismo. Então, suplemento alimentar é uma coisa que pode ser utilizada para impulsionar o seu treino, os seus objetivos, e ao mesmo tempo que a gente fala em suplemento alimentar,
Os esteroides anabolizantes são outra coisa, prejudiciais à sua saúde, ok? Prejudiciais ao seu organismo. Trazem resultados imediatos, mas trazem também, com esses resultados, diversas situações prejudiciais à sua saúde. Suplemento alimentar é lícito, é permitido. Esteroides anabolizantes, não. Por quê? Já por conta desses prejuízos que eles trazem para o nosso organismo, ok? Gente, eu estou me baseando por esse livro do professor, é claro. Vocês não têm esse material ainda, mas é interessante ressaltar. Obrigado pela atenção de vocês. Lembrando... Bem, pessoal, por hoje é isso, mas antes de encerrar, vamos lá, vocês já sabem que nós temos a avaliação e o registro da aula. Avaliação e registro da aula. 1. Explique o que são ginásticas de conscientização corporal e identifique seus principais objetivos. 2. Pesquise os principais riscos vinculados ao uso de esteroides anabolizantes. 3. Quais esportes ou práticas corporais têm na velocidade a capacidade física de destaque e quais têm a força como principal capacidade física? Cite 2 exemplos de cada tipo. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!